Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente está tratando do caso envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou acrescentar mais uma informação, já passo para você. O ministro Alexandre de Moraes autorizou visitas também ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar em Brasília. Os visitantes poderão ir à casa de Bolsonaro entre 10 horas e 18 horas, respeitando um calendário pré-estabelecido pelo ministro. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi o primeiro a ser recebido nesta quinta-feira. Já o deputado federal e líder da oposição na Câmara, Luciano Zucco, tem visita marcada para o dia 14 de agosto. Outros aliados, incluindo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e deputados federais também terão acesso à casa de Bolsonaro. Moraes manteve restrições ao ex-presidente, como a proibição de uso de celular e contato com autoridades estrangeiras e investigados. Silvio, Tarcísio de Freitas, governador, chegou então ao condomínio de Jair Bolsonaro, hoje por volta ali das 2h30 da tarde, ficou com o Bolsonaro em torno ali de 1 hora e de lá depois seguiu para uma reunião com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então agora o ministro Moraes, vamos lembrar que ontem chegou a flexibilizar a questão das visitas para familiares, para os filhos, netos e noras de Jair Bolsonaro e agora então deferiu vários pedidos de visita, começando pelo governador aqui de São Paulo. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Paula, Ana, Piotr, boa noite você que nos acompanha. Bom, primeiro ponto é que o ministro Alexandre de Moraes criou uma crise institucional no Brasil. E isso passa por alguns pontos. Vamos lá. Primeiro, ele criou um monstrengo jurídico quando colocou uma tornozeleira eletrônica no presidente Jair Bolsonaro que nem juristas conseguiam entender a decisão dele. Ele precisou fazer outra decisão, redigir outro texto para explicar o primeiro, o que já demonstra como agiu no afogadilho, como age de forma intempestiva o tempo inteiro. E, ademais, os demais ministros, os outros ministros da Suprema Corte, aparentemente não estão confortáveis com tudo isso. É o que o Oeste trouxe, é o que a Folha de São Paulo revelou, o portal UOL, o jornalista Lauro Jardim no Globo, tudo isso já é conhecido. Seguindo, a partir desta linha do monstrengo jurídico, a gente tem que entender que o ministro Alexandre de Moraes é movido por vingança o tempo todo. Ele quer se vingar das ruas, porque as ruas gritaram fora Moraes, basta, chega, deixe o Brasil em paz. Ele quer se vingar do presidente Jair Bolsonaro desde sempre e assim ele vai agindo. Habile. Portanto, essas decisões que permitem visitas ao presidente Jair Bolsonaro, dos filhos de governadores, 8 governadores estão fechados com o presidente Jair Bolsonaro hoje, pelo menos 8, podemos citar aqui os estados: São Paulo, Amazonas, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Distrito Federal. Então são 7 estados e o Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes não está fazendo concessão alguma. Ele está tentando colocar um band-aid na ferida que ele abriu e está exposta para o Brasil inteiro ver. O ministro está encurralado, acuado e isolado. E, segundo o próprio jornal Folha de São Paulo, eu vou insistir neste ponto, porque nesta semana uma jornalista que conhecemos muito bem a quem atende, a que lado do espectro político atende, um portal a que sabemos muito bem de que lado está, disse que a decisão pode ser reconsiderada. Não sabemos como. Não estou aqui dizendo que o ministro Alexandre de Moraes pode recuar. Não acredito nisso. Não é da personalidade dele. O ministro Alexandre de Moraes vai até o muro. Ele vai até o fim. Portanto, quando alguém diz que ele pode reconsiderar, é porque, de fato, no mínimo, alguém está na orelha dele, ali dentro do Supremo Tribunal Federal, para falar o português claro, dizendo: Alexandre, você foi muito longe. Pois é, Piotr, a gente tem percebido desde ontem uma flexibilização, não sei se é recuo, enfim, mas uma revisão por parte do ministro Moraes para tentar, acho que, corrigir uma medida que desceu bastante quadrada, inclusive na implementação prática e concreta da ordem do ministro Moraes. Agora saiu mais uma informação também que Moraes autorizou o ex-presidente a receber visitas de médicos. 4 médicos, então, foram autorizados a visitar a casa de Jair Bolsonaro, sem necessidade
necessidade de aviso prévio e ainda tem mais. O ministro determinou que em caso de internação urgente do ex-presidente, por recomendação médica, o Supremo deve ser informado em até 24 horas depois da efetivação da internação, com a devida comprovação médica. Todos sabemos, né, de conhecimento público, que Jair Bolsonaro tem problemas gravíssimos de saúde em decorrência da facada que levou lá em 2018. Então, a prestação, o ministro parece que está tentando ali ajustar uma decisão bastante torta e confusa. Falta a grandeza de reconhecer o erro e suspende a prisão. Suspende as cautelares todas, porque tudo isso é um absurdo. Mas veja só o quanto, quando você se distancia da lei, eu estou falando de um juiz que aplica a lei, no caso, o ministro do Supremo, e, de novo, olha a bobagem lá atrás que foi cometida de deixar isso dentro do Supremo Tribunal Federal, sem que o presidente Bolsonaro tenha, por ser ex-presidente, prerrogativa de foro. Ele não tinha que estar sendo julgado aí. Um juiz de primeira instância teria a sapiência de deixar o processo correr, esperar tudo acontecer. Ainda assim, haveria o que se chama de duplo grau de jurisdição, que a primeira instância decidisse, por exemplo, pela culpa dele, ainda haveria a possibilidade de recorrer à segunda instância, ou mesmo às instâncias de Brasília, mas tudo seria com o devido processo legal, assegurando a ampla defesa, sem essa pressa, esse julgamento esbaforido que faz hoje o ministro Alexandre de Moraes. Eu me confundo às vezes com Gilmar Mendes porque é uma dobradinha, né? Não por acaso, Gilmar Mendes é o ministro que mais aparece em público para defender as decisões de Alexandre de Moraes. Ou seja, quando você se afasta da lei, você não sabe o que fazer. Porque a arbitrariedade, o arbítrio é assim, o que aparece no dia eu vou fazendo. Agora, o Supremo é para garantir segurança jurídica, o Supremo é para estabelecer regras claras, porque em algum momento, como a gente já viu, um juiz de primeira instância vai cometer o mesmo erro e ele vai falar, não, eu estou me baseando no que está decidindo um ministro do Supremo Tribunal Federal. Percebeu o tamanho da bagunça, o quanto que esse país vai ficar ainda mais perigoso e inseguro? Nós estamos falando disso há tanto tempo aqui, porque quando você se afasta da lei, você não tem uma base, né? Para quem não se lembra das aulas de física, ainda no colégio, você precisa ter um referencial. O referencial da vida pública chama-se legislação, lei, ou, a maior delas, a Constituição. O arbítrio é coisa de estado de exceção. Todo mundo conhece as histórias de Stalin, por exemplo. E eu não estou comparando uma coisa a outra, só estou dizendo que não tinha uma lei a seguir, dependia da cabeça, do humor dele, ou de qualquer tirano que tenha no mundo. Este é o ponto. Nós não somos um país de tiranos, não pode ser um país de tirano. Não pode ser um país de arbítrio. Não, nós temos uma Constituição, basta voltar à Constituição e as coisas naturalmente melhoram, porque você passa a ter um referencial, o que pode, o que não pode. Há uma coisa no direito, e é sempre bom a gente citar, a letra da lei é morta. Sabe por que se diz essa frase? Porque não importa quem vai ser julgado, a lei já está decidida, o que pode e o que não pode, porque senão você, dependendo de quem, eu vou adaptar. Não, não se adapta. A lei não vai se manifestar, ela só vai dizer o que pode e o que não pode. Obviamente, um julgamento vai lá e se põe de acordo com a lei. Agora, eu tô assim, impressionado que os médicos podem chegar e depois vocês nos avisam, né? Imaginou se preciso entrar com o Supremo? Olha, o presidente, o ex-presidente está numa emergência agora, posso pedir para o médico vir aqui? Você imaginou? Não, você liga para a ambulância nessa hora. Você liga para o corpo de bombeiros. Você imaginou? Bom, eu não sei se isso é bom senso ou se é um desespero diante de uma decisão completamente estapafúrdia, completamente fora da legalidade e que agora ele está tentando consertar. O Silvio usou a expressão aí, a analogia com o Band-Aid. Parece que é isso mesmo. Vamos tentar dar uns pontinhos para conter a sangria. Mas não, é um absurdo. O corte está errado, a ferida está errada e está contra a Constituição. Vamos de novo votar. A gente vai falar de Constituição aqui sem parar. Não tem a menor chance da gente esquecer da Constituição.